A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de quem? De quem? Do Santiago, hein? Ou da Virgem Maria? É? Não, é no precioso nome do Senhor Jesus. Ah, meu Deus do céu, nós somos católicos demais. Não no sentido, né? No sentido... no significado real da palavra, que ser católico quer dizer que é para todo mundo, né? É para todos, né? A palavra católico, católica, né? A Igreja Católica Apostólica Romana, né? Quer dizer que ela é para todas as gentes e todos os povos. Esse é o significado da palavra católico, né? Não significa idolatria, né? Mas nós somos católicos demais nesse sentido pervertido da palavra, né? Idólatras. Mas não somos para todas as gentes, não. Aliás, nem pregamos o Evangelho. Aliás, nem sabemos o que é o Evangelho, né? Para nós, o Evangelho é uma lista, né? Uma lista de coisas que eu até anotei aqui. Deixa eu ver aqui a lista, né? Deixa eu ver a lista que eu fiz. Onde está essa lista? Está aqui, ó. A mulher não pode usar blusa sem manga, não pode usar uma bermuda, não pode usar uma calça feminina, não pode cortar a ponta do cabelo, a saia até o comprimento certinho, entendeu? Não pode usar brinco, né? Joias, não pode usar, não pode usar um cosmético, uma pintura, né? Os homens não podem usar uma camiseta regata, os homens não podem usar bermuda também, os homens não podem usar bigodão, não podem usar barbicha, não podem usar costeleta, entendeu? É um monte de coisa, só pode... Tem a lista também das coisas que você tem que fazer, entendeu? Mas isso não é o Evangelho, é evidente que isso não é o Evangelho. O Evangelho está muito bem descrito, para quem não sabe, e grande parte da nossa querida irmandade vive nessa ignorância. O Evangelho está bem descrito lá no capítulo 3 do Evangelho de João, né? Versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele ordenou, né, que ide pregar e ensinai todas as nações, pregar a toda a criatura, né? Então, esse é o significado do catolicismo, da palavra católica, né? Que é para todas as gentes dos povos. Nós fazemos diferente, né? Nós acreditamos numa profecia do irmão Franciscão, que disse, né? Eu enviarei para o vosso meio aqueles que haverão de ser salvos, né? Que é uma interpretação dada. Então ficamos quietinhos, sentadinhos no nosso lugar, acreditando que Deus vai mandar o nigeriano, o angolano, né, atravessar o oceano a nado, vir na congregação aqui no Brasil, gritando desesperado: Deus me revelou que a palavra de Deus está com vocês aqui, eu quero ser salvo, quero ser salvo. Não é nada disso, né? Aliás, não estou dizendo que a profecia foi uma falsa profecia, né? Não, em absoluto. Eu trarei para o vosso meio aqueles que haverão de ser salvos, se você obedecer a minha palavra e lá onde ele está, sentar-se ao lado dele, abrir a Bíblia e ensinar. Entendeu? Então, são uns doidões, né? Nem sabe o que é o Evangelho. Nem sabe o que é o Evangelho, né? E o vídeo que eu fiz, né, provocou algumas contestações, né? Vejo que a contestação do nosso querido irmão Sã Doutrina Apostólica. Olha o nome do cara. É evidente que ele é um fake. É um falso, né? E não mostra a sua cara. Não é esse o seu nome verdadeiro. Mas me agride e se levanta para me contestar, né? Então ele diz assim: todo aquele que se junta com o pecador é pecador. Olha só o que o Jair falou dos apóstolos do Senhor Jesus. Para mim é uma grande blasfêmia contra os apóstolos, né?
Porque, veja, é o que eu estou dizendo lá, né? Que Paulo, diante de Jesus Cristo, é um verme. Nem uma minhoca é. Que minhoca é um ser mais, vamos dizer assim, mais elaborado do que um verme, né? Porque, embora, me perdoa, tá? Se eu ofendi as vossas imaculadas pessoas, né? Mas tratamento de servos de Deus como vermes. Veja a profecia de Isaías. Diz assim: não temas, tu verme de Jacó. Olha aqui, o Espírito Santo inspirou o profeta Isaías a profetizar, chamando o povo dele, o povo de Deus, o povo de Israel, de verme de Jacó. Não temas, tu, verme de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, eu, teu Redentor, o Santo de Israel. Lá em Jó, né, ele inspirou Jó a escrever: e quanto menos o homem que é um verme, e o filho do homem que é um vermezinho. Em Salmos, Davi escreveu: mas eu sou verme e não homem. Entendeu? A palavra de Deus usa isso muito. Mas eu estou falando uma verdade. Quem somos nós diante de Deus? Aquele Deus glorioso que se fez homem e habitou entre nós. O que somos na presença dele? Se Paulo estivesse aqui, ele confessaria que ele é um miserável pecador. Eu não estou inventando nada, ele mesmo diz: veja, fiel é esta palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele mesmo confessa: miserável homem que eu sou, que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal esse eu pratico. Então eu não estou falando nada demais, em absoluto nada estou dizendo para ofender, né? Estes homens aí são o suprassumo da santidade de Deus, né? Isso é o resultado, né, da crença na salvação, a crença na salvação pelos seus próprios esforços, que é o que nós acreditamos, né? Aqui acreditamos que somos dignos e não somos servos inúteis, somos servos muito úteis na presença de Deus, né? Então, falar que Paulo, né, é um verme diante do Senhor Jesus ofende. Então é assim, né? Ficou indignado porque eu uso uma figura de linguagem, verme, vermezinho, né? É uma linguagem que o Espírito de Deus usa nas Escrituras Sagradas por diversas vezes, aplicando-a aos seus profetas, aos seus servos, né? Então não tem nada demais nisso. Agora veja, falando em São Tiago, no nosso meio a coisa fica feia, Veja só que ele escreveu. Olha só: o Jair, o que você está falando contra Tiago, apóstolo de Jesus Cristo? Olha no título. Aí ele se refere ao título da carta, né? Epístola Universal do Apóstolo Tiago. O apóstolo Tiago foi o que mais ensinou a respeito de Cristo. Quanta falta de informação, né? Veja, o nome do Senhor Jesus aparece na carta de Paulo aos Romanos 51 vezes. 1 Coríntios aparece 29 vezes. 2 Coríntios aparece 19 vezes. Gálatas aparece 20 vezes. Efésios aparece 23 vezes. Filipenses 22 vezes. Colossenses 9 vezes. 1 Tessalonicenses 15. 2 Tessalonicenses 12. 1 Timóteo 14. 2 Timóteo 13. Que loucura! Agora, a carta de Tiago, só 2 vezes. Uma carta com 5 capítulos aparece só 2 vezes. A carta de Judas, que tem um capítulo só, o nome do Senhor Jesus aparece 5 vezes. Não é uma loucura? Não é uma idiotice?
Agora, ele fala, né, que o nome da carta é Epístola Universal do Apóstolo Tiago, né? Não está escrito isso aí, o título, não. Está escrito Epístola Universal de Tiago. É isso, deixa eu até conferir na minha Bíblia, peraí. Vamos dar aqui uma olhada, né? Não custa nada a gente ver, entendeu? Vamos lá. Eita, esse pessoal me dá uma mão de obra danada. Aqui. É isso mesmo. Epístola Universal de Tiago. Por que universal, hein? Por que universal? Porque ela não é endereçada a uma comunidade cristã existente naqueles dias. Você entendeu? As cartas do apóstolo Paulo são aos Efésios, aos Colossenses, né, aos Filipenses, quer dizer, é aquela comunidade cristã que se reunia naquela cidade. Agora, a carta de Tiago não é dirigida a nenhuma comunidade, é uma epístola geral, é para todos, né? Entendeu? Então veja, tem outra coisa também, ele fala que é do apóstolo Tiago. Tiago não foi apóstolo. A palavra apóstolo, aprenda, meu precioso sã doutrina apostólica, a palavra apóstolo significa aquele que foi enviado. E Tiago não foi enviado a lugar nenhum, ele foi bispo na cidade de Jerusalém. Ele saiu da cidade que ele morava e andou 100 quilômetros para chegar em Jerusalém. Cara, isso não é um apóstolo. Os apóstolos saíram e foram para nações, viajaram milhares de quilômetros. Entendeu? Ele foi bispo na cidade de Jerusalém. Aprenda isso, meu filho, vai ver a vida dele, tá bom? Então, outra coisa também é que você não sabe, mas o livro de Tiago, até o quarto século, não era lido nas comunidades cristãs. E não eram aceitos como livros canônicos. Eram aceitos somente 22 livros. Entendeu? Por quê? Por que isso? Por quê? Porque, primeiro, né, ele não era um apóstolo. Tá certo? Segundo, tem nesse livro uma aparente contradição, né? Onde os apóstolos ensinam a salvação somente pela fé, e Tiago diz que a fé sem obras é morta, que tem que associar a obra à nossa salvação, que é uma interpretação forçada do texto de Tiago, que Tiago não está dizendo nada disso. O apóstolo Paulo, por exemplo, fala que a salvação não vem das obras, né? E diz que Abraão foi salvo não pelas obras que ele praticou. E Tiago diz, né, que a salvação por obra tem que ser associada às obras e que Abraão foi salvo porque ele praticou obra. Está vendo os versos aí? Só que, veja, eles estão tratando de coisas diferentes. Paulo está tratando da relação do homem para com Deus. E Tiago está tratando da relação de um homem com outro homem. Em outras palavras, ele está dando a direção para fazermos as nossas escolhas. Aqueles que deverão ser escolhidos para o exercício do ministério. Entende? Mas nos tempos do cristianismo primitivo, essa carta não era lida nos cultos da igreja primitiva. Por quê? Por causa destas coisinhas aí. Eles não entendiam direito o que Tiago estava querendo dizer. Olha, eu vou te mostrar até um livro, tá vendo? História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia. Tá? Ele viveu no quarto século, ele viveu nos anos de... Ele nasceu em 263 depois de Cristo e morreu no ano 340. Aí ele fala na página 75, aqui na página 75, tá vendo? Ele fala o seguinte, é no capítulo que trata, né, o martírio de Tiago, irmão do Senhor. Ele diz o seguinte: são tais os relatos a respeito de Tiago. Tá vendo aqui, ó?
de quem se diz, olha só, de quem se diz, quer dizer, ninguém tinha certeza, de quem se diz que teria escrito a primeira das epístolas gerais. De quem se diz que teria escrito? Eles não tinham certeza que era Tiago mesmo, irmão do Senhor. Porque naquele tempo havia muitos Tiagos escrevendo livros. Entendeu? Depois ele diz, mas deve-se observar que é considerada espúria. Quer dizer espúria. Sem autenticidade, adulterina. Entendeu? Eles não aceitavam o livro de Tiago. Depois diz, de fato, não muito dos antigos a mencionam. Entendeu? E o que ele quer dizer, nem muito dos antigos a mencionam? Quer dizer o seguinte, que a liderança, os bispos, os anciãos daqueles tempos do cristianismo primitivo, eles escreviam cartas entre si e cartas aos seus familiares quando eles se achavam em missão, levando a palavra para outros lugares. E nessas cartas eles fazem citações dos versos das cartas do Novo Testamento e dos Evangelhos. Mas nenhum deles cita os versos de Tiago. Por isso, Eusébio de Cesareia, que foi bispo na cidade de Cesareia, que é o primeiro historiador da igreja primitiva, entendeu? Ele diz, de fato, não muito dos antigos a mencionam. Eles não faziam citação dos escritos de Tiago nas suas cartas, entendeu? Presta atenção. Você ficou indignado porque eu disse que Tiago foi uma carniça na vida do Senhor Jesus? Eu de fato abusei do linguajar, sabe? Abusei do linguajar, entendeu? Mas é porque vocês são idólatras demais, sabe? Adoradores de homens, entende? Então tem que baixar o cacete mesmo na cabeça para ver se põe essa cabeça para pensar. O que eu quero dizer que ele foi uma carniça na vida do Senhor Jesus? É porque ele não se converteu, ele não acreditou, a vida toda ele foi incrédulo. Ele ouviu seu pai dar testemunho que o anjo lhe apareceu e disse que aquela criança seria o Messias, o Salvador do mundo. Ele não acreditou. Ele ouviu a sua mãe falar também que o seu irmão era o Salvador da humanidade. Ele não acreditou. Ao longo de sua vida ele escutou os seus amigos dizendo, olha, eu vi o seu irmão ressuscitar um morto, eu vi o seu irmão dar vista cego de nascença. Ele não acreditou. Depois da ressurreição, a família inteira se converteu ao Senhor. Mas ele precisou de uma aparição especial, porque senão ele ia parar no inferno. Um homem incrédulo. O Senhor Jesus, depois da ressurreição, apareceu de maneira especial para as duas pessoas. Paulo apóstolo. No caminho de Damasco, o Senhor apareceu a ele. E o Senhor explica o motivo. Porque ele era um vaso escolhido do Senhor. O Senhor tinha um propósito na vida do apóstolo Paulo. Mas e Tiago? Qual é o propósito na vida do Tiago? Era que ele não fosse parar no inferno. Essa é a razão por que o Senhor lhe apareceu depois da ressurreição. Com nenhum outro Senhor Jesus fez uma aparição pessoal. Somente para Paulo e Tiago. Mas ninguém. Então, tem outra coisa também. Tá? Tem outra coisa também. Por quê? Porque para substituir Judas, o traidor, não escolheram Tiago. Por quê? Presta atenção, por quê? Porque o cara tinha um mau testemunho. A vida dele incrédulo. E por que eu estou dizendo que ele era uma carniça na vida do Senhor Jesus? O Senhor Jesus mesmo disse que quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não é junto, espalha. Espalha. O Senhor Jesus falou que os adversários do homem serão os de sua própria casa. Então ele foi a vida toda um opositor do Senhor Jesus.
entende? Então, não é... Estou falando a verdade, estou mostrando com provas documentais, entende? Agora, não pode falar no São Tiago, porque aí vira um inferno, tá? São adoradores do São Tiago, que usam 2 versinhos de Tiago para jogar no lixo a doutrina da salvação do Senhor Jesus. Usam 2 versinhos de Tiago para contradizer o ensino dos apóstolos. Por isso eu digo, né? Por isso eu digo, você deve examinar a Bíblia, toda a Bíblia, não é com a lente dos apóstolos, né? Que seria essa grande aqui. Nem com a lente de Tiago, que é essa menorzinha aqui, tá? Você tem que examinar com a lente, os óculos do Senhor Jesus. Você tem que ver o ensino do Novo Testamento, tá? À luz do ensino do Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus é o fundamento da nossa fé. Bem, meu querido irmão, minha querida irmã, paro por aqui, né? E a estes irmãos aí que se acham a 8ª maravilha do mundo, dignos, firmes e fiéis, né? O servo bom e fiel, né? E que são seguidores de homens, adoradores de São Tiago, e que se sentiram ofendidos, né? Com as minhas observações, né? Um linguajar até, vou admitir, até meio impróprio, né? E que me perdoem pelo feito. Meus queridos, se inscrevam no meu canal de YouTube, divulguem os meus vídeos, por favor, né? Divulguem os meus vídeos nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, lá nas comunidades Google+, para que a nossa querida Irmandade conheça a verdade e saia do engano da mentira religiosa. E certamente, se ganharmos alguma alma for salva, o nome do Senhor será grandemente glorificado e os anjos vão cantar hinos nos céus. Deus abençoe a todos no nome precioso do Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé.